Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Hoje nós vamos usar o nome da seguidora que ajuda a gente lá pela live do canal. Edna, idade 24 anos, comissária de voo. Eu não sei se foi o meu erro, se é o acerto para outra pessoa, mas no meu caso, o meu erro não foi no sonho de casar, porque eu já tinha realizado isso. Eu estava casada com um brasileiro e, na verdade, o que aconteceu foi que o nosso objetivo futuro começou a divergir muito e isso abriu lacunas para que eu fosse tentar outras coisas e vocês vão entender aonde que eu acabei chegando. O meu marido brasileiro, eu conheci na igreja, era um homem totalmente tranquilo, fofo, carinhoso e proativo. Sabe aqueles homens que resolvem tudo? Você fecha o olho, ele já tá fazendo. Tanto que eu casei com ele num piscar de olhos, porque a gente começou a conversar. Quando eu vi, a gente já tava indo pra casa dele, e aí a gente já queria muito ficar junto, começamos a morar junto, ele não achou certo, achou que tinha que firmar tudo bonitinho, então teve o noivado, o casamento, continuamos a morar junto, tava tudo bem. Eu ainda não tinha decidido nessa época com o que eu queria trabalhar, e mesmo assim, esse homem me quis na vida dele. O caldo começou a entornar quando ele veio falar de ter filhos. Ele queria ter uma família rápido. E eu não. Primeiro eu queria me firmar em alguma coisa profissionalmente para depois buscar uma família. E eu tava muito confusa sobre o que estudar, sobre o que fazer. Então teria que se dar um tempo maior para isso. Do nada, eu tive um sonho que eu não sei porquê, mas que eu tava com uma aeromoça. E eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. E eu fui procurar saber como que era. E quando eu fui conversar com ele sobre isso, ele me falou que seria uma profissão que eu estaria sempre voando, que eu não teria tempo de construir uma família, de ter filhos. E eu pesquisei várias mulheres que realmente não têm, mas algumas que têm. E ele, nossa, ele desanimou muito quando eu falei, porque eu não teria tempo para ele, porque eu não teria tempo para casa. Enfim, o casamento ele foi se desgastando por causa disso. E ao mesmo tempo, eu não deixei de fazer todos os cursos, de estudar para virar aeromoça, porque era o que eu queria. Só que ele começou a parar de me ajudar e a colocar bloqueios na casa, de estar doente, várias coisas para que eu não conseguisse concluir. Nisso, eu comecei a ter a ajuda da minha família, mas eu não tinha coragem para separar do meu marido, eu ainda estava com ele. Até eu perceber, a gente foi levando até eu me formar e conseguir o primeiro trabalho. E aí ele colocou na mesa ou sua profissão ou o nosso casamento. Com isso, eu decidi pela profissão. A gente separou assim, de sair, de não morar na mesma casa, mas a gente não assinou o papel, porque eu sentia que era uma coisa provisória, eu amava muito ele. E ele também sentia, não sei, e ele também dava sinais de que ele queria estar ali perto. Então, apesar de tudo isso, ele mandava mensagem todos os dias, ele se preocupava comigo e sempre soltava alguma coisa como uma pressão ou dúvida de é isso mesmo que você quer, olha o que você tá largando, como é que vai ser o seu futuro depois sozinha. Enfim, vocês podem achar isso abusivo, mas eu gostava dele. Eu sentia que ele ainda tinha esperanças de que eu voltasse atrás. E dentro de mim eu também tinha medo de que futuro que iria dar essa carreira e que se desse errado eu teria ele para voltar atrás, entendem? Então ficava os dois em cima do muro, um segurando o outro, mas eu tentando fazer aquilo que eu queria. Mal saberia eu que nessa profissão eu iria encontrar o início, um homem que eu pintaria como amor da minha vida. Para todas que ficam online procurando um sheik árabe, agora vocês vão entender uma das oportunidades que se pode encontrar e se relacionar com um, que é dentro de um avião. Eu já peguei um trabalho muito interessante
pelo meu esforço, né, de aprender outras línguas, e também a minha família era uma família muito influente. Eu já entrei para trabalhar em uma companhia de lá do Oriente, bem famosa, bem luxuosa. Então sempre tinha pessoas com dinheiro à minha volta. Eu tava trabalhando como comissária de bordo. Não foi difícil para mim sair de casa nem nada, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então, essa companhia, ela tinha acomodações, né? Em Dubai, em vários lugares, para que a gente pudesse ficar. Se você fosse casado, aí era um outro tipo, não, as meninas não ficavam nas mesmas acomodações. Junto com essas meninas, eu comecei a descobrir um universo que eu nem sabia que imaginava. Por exemplo, o universo do Sugar Daddy. Tinham muitos homens lá em Dubai que já estavam só satisfeitos de presentear essas meninas sem cobrar nada. Às vezes era só uma saidinha, assim, de companhia mesmo, mas não tinha que fazer nada até o final. E mesmo assim, elas recebiam presentes e tal. E isso não era o trabalho delas. Elas estavam ou como comissária de bordo, ou depois morava lá mesmo em Dubai e conseguia trabalhar em escolas. Tinha de tudo. Esse universo fez com que eu me desligasse um pouco do meu ex/marido. Mas ele mandava incansavelmente mensagens, mesmo que eu não respondesse. Só que eu tava um pouco fascinada, porque assim, Dubai ele é um lugar muito bonito, muito luxuoso, mas se você não tem condições financeiras, você não consegue aproveitar tanto daquilo. E eu comecei a ficar encantada sobre aproveitar aquilo. Bom, o meu crescimento como comissária de bordo fez com que eu ganhasse um salário super acessível para que eu conseguisse viver tranquilamente, em torno de 10 mil reais, tá? Isso quando eu fui me firmando com o passar do tempo. Então, era uma outra coisa que eu não tinha problema. Eu já não tinha essa questão de casamento como algo primeiro na minha vida, porque eu já tinha passado a experiência, e eu tava ganhando um dinheiro que, como brasileira, dava para viver tranquilamente. Foi aí que começaram as investidas dentro do avião. Mas antes vieram as investidas do Amad. O Amad eu encontrei uma vez dentro do avião mesmo, a gente não pode dar, né, atenção nem nada assim ligada para esse lado. Mas conforme eu andava, né, para levar a alimentação e tudo, ele sempre tinha um olhar muito fixado em mim e ele dava um sorrisinho no canto da boca. Ele era a cara do Sylvester Stallone, só que a classe dele ia embora, porque todo o tempo ele tava naquele telefone e gostava de falar muito alto, tanto dentro do avião como em qualquer outro lugar que ele estivesse. Então, eu estando do lado dele, ele não era como se ele vivesse no metaverso. Era o tempo inteiro. E, tipo, ele falava incisivo, como se ele estivesse dando ordem, sabe? Ou ele tava brigando, ou ele tava dando ordem naquele celular dele. E como que ele se aproximou de mim? Ele não pediu meu telefone nem nada. Ele conseguiu, não sei como, porque, vou contar uma coisa pra vocês. Árabe, quando tem dinheiro, quando é sheik, quando tem algum padrão, se ele olhar pra sua cara e decidir que ele quer você, ele vai fazer o que for pra conseguir você. E eu tô falando de perseguir você em qualquer lugar do mundo que você esteja. Por isso, essa coisa de, tipo, a mulher desaparecer, isso é muito real, sim. Porque se ele bater o martelo de que ele quer você, você pode estar casada, noiva, você pode estar qualquer coisa. Ele vai conseguir. Então, ele pegou meu telefone por fora, conversava comigo pelo celular, e eu lembro... E a gente marcou saídas. Quando eu aterrissava lá em Dubai, eu saía com ele. Mas era por pura diversão, entretenimento, pagava jantares e tal. E não cheguei a fazer nada com ele, porque já saindo com ele, eu percebi que ao mesmo tempo que ele ficava nesse celular o tempo inteiro, do nada, quando estava comigo, ele não falava, ele só digitava, mas ele ficava muito, muito tempo no celular. E aí acabei, né, olhando assim pro lado e vendo que ele conversava com uma mulher, ele sempre estava respondendo, sempre estava dando satisfação, isso porque eu via de longe, tá? Não é porque eu perguntei e peguei o celular dele, não.
mesmo estando comigo. E aí, burburinhos por burburinhos, aos poucos eu fiquei sabendo que ele já tinha uma esposa, então na verdade, sei lá se ele tava querendo outra, mas aí eu parei de responder e a gente parou de se encontrar e ficou por isso mesmo. Acho importante também falar isso para que vocês entendam que Dubai, nem outro lugar do mundo, não se tem só casos bizarros. Existem homens tranquilos de você ficar e se relacionar. O problema é você saber qual que é e qual que não. Vou abrir aqui o caso também que rolava no burburinho da acomodação que eu tinha com as meninas. Que uma das meninas que ficava nessa acomodação, ela recebia como se fosse guia, né? Pessoas de outros países para conhecer Dubai. E ela recebeu 2 padres, ela contando. Nós estamos falando de padres, sim. Primeiro, ela entendeu, parecia que eles eram um casal. E ela ficou meio assim, porque tipo, como assim padre e casal? E ela não sabia muito bem como agir, porque ela tava ali para receber o dela. Diz que esses padres, assim que eles chegaram lá, eles perguntaram sobre as casas à noite, né? E eles já chegaram perguntando sobre aonde que era, como que era, o que que tinha que fazer. E ela foi indicando umas casas normais para sair à noite. E disse que eles já viraram e falaram, não, a gente quer as mais pesadas. A gente quer saber do mais pesado que tem aqui. E padres. Aí ela tinha conhecimento das mais pesadas, que nem ela ia, porque acontece de tudo. E que esses padres, eles se enfiaram nessa casa, que era uma que rolava as coisas mais bizarras que vocês possam imaginar. O que ela ficou sabendo pelo segurança e pelas pessoas da casa é que eles entraram em um quartinho lá, que era um quartinho proibido, e que ali fizeram barbaridades e que quando saíram de tanto usar, né, substâncias e outras coisas, eles voltaram pro hotel, que ela teria que ter ajudado, mas que ela nem entrou na casa e voltou antes. Ela só deixou o motorista para que o motorista levasse eles para casa. Eles não tinham nem roupa, eles voltaram sem a roupa. E o que aconteceu lá, quem ficou sabendo, foi tão, assim, fora da curva, que eles ficaram com vergonha e simplesmente não entraram mais em contato com ela pra nada lá. Simplesmente, eles desapareceram. Não sabe se por vergonha do que fizeram ou sei lá pra onde que eles foram. Mas ela perdeu totalmente o contato e o trabalho de guia com esses 2 padres. E nessa acomodação também tinha uma menina que ela vivia assim, com presentes dos árabes, mas ela jurava que não fazia nada além disso. Voltando para o meu trabalho, no avião, com o Abdala, que foi o segundo que tentou se aproximar de mim. Abdala, idade, 40 anos, shake. O que acontecia é que quando outras comissárias de bordo passavam por ele não pedia nada, ele nem se importava, ele só chamava quando era eu. Então, eu senti que eu virei como se fosse a única atendente dele, mas não podia reagir sobre isso. Ele era um dos caras que tinha mais condições e eu agi como se nada tivesse acontecido, afinal, era só um voo, certo? Não. Quando eu entregava as coisas para ele, eu sentia uma leve diminuída para tocar a minha mão, os meus dedos, e para ele parecia que isso já era muito. Óbvio que ele estava atuando, né? Eu não sei como que ele queria me acessar ou não. Eu saí daquele voo muito agitada e suada, tremia, porque foi assim, era assim todo momento que ele me via, ele levantava a mão e se vinha outra, ele meio que pedia, mas depois já pedia para que fosse eu também. Foi horrível. De início foi horrível. A coisa piorou quando em um outro voo de uma outra semana ele também estava. E é assim que ele me olhou, ele deu um sorriso e eu pensei, como que ele conseguiu isso? E eu pensei, é coincidência? Não. Naquele primeiro dia eu achei que sim, mas esses voos constantes aonde ele estava e eu também,
começaram a aumentar. E isso não foi assim 2, 3 vezes, não, foram muitas vezes durante o tempo de uns 6 meses, onde não se tinha comunicação, mas a cada voo ele tentava avançar. E parece que ele estava gostando desse tipo de envolvimento ou de paquera. Porque ele poderia ter resolvido isso, de tentar chegar mais perto de mim a hora que ele quisesse. Mas parecia que esse tempo ia trazer um envolvimento diferente na cabeça dele, eu não sei. Mas para mim foi como se a insistência dele e a falta de contato trouxesse um mistério e fizesse com que eu quisesse saber também, com que eu ficasse curiosa do que ele queria, por que ele estava levando tanto tempo para dar um simples oi. Então, eu chegava para trabalhar e aí tinha algum chocolate, alguma flor. Eu comecei a ganhar coisas entre quando eu chegava no aeroporto, quando eu saía do avião. E o pior, não era só no voo que ia para Dubai, nos outros voos de outras regiões. Como que ele conseguia ter essa conexão de ter pessoas que fizessem isso, que não me prejudicasse, que não prejudicasse ele, mas que eu recebesse de alguma forma e que eu, primeiro, eu não entendia que era dele, mas me fez assimilar que era, porque quando eu estava no voo, ele trocava muitos olhares, ele tinha essa coisa de sempre querer que eu estivesse perto para auxiliá-lo. Todo mundo começou a levar isso na brincadeira, de tipo assim, nossa, meu Deus, você tem um sheik árabe aí interessado em você. Olha, nossa, então, tipo assim, quando eu via que ele tava no voo, já começava as piadinhas, as coisas todas. Ninguém levou isso para um lado ruim. Até que, finalmente, ele pegou o número, né, do meu telefone e me mandou uma mensagem sem eu saber. Não sei por que ele não fez isso antes. Parecia que ele tinha uma paciência de querer que tudo acontecesse. E aí ele mandou: quero trazer o que a gente está sentindo no céu para a terra. Você aceita jantar comigo? Sério, alguma de vocês falaria não? Eu falei sim. Eu tava muito intrigada, muito carinhosa. Ele trabalhou muito isso. Durante vários encontros sem querer. Por que um homem tava gastando com passagens no avião para me ver? Só para ficar perto. Nem para conversar era. Por que ele estava investindo tanto dinheiro? Quando eu aceitei ir jantar com ele, o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou te mandar links dos lugares para você escolher. Mal sabia eu, gente, que existe um modo que a pessoa te manda um link, mas tem toda uma programação antes que você faz pelo Google Chrome mesmo, e com umas outras ferramentas, que você faz que aquele link que a pessoa vai clicar é um link que vai conectar a localização do seu celular, para essa pessoa. Não só a localização, como todos os dados. A pessoa fica entendendo o que você está fazendo no seu celular, qual é o seu banco, tudo que tiver no seu celular, a pessoa consegue acessar. Por isso que tem que tomar muito cuidado e não cliquem em link nenhum para nada. Pede para mandar o print da foto do lugar, ou escreve o endereço. Porque nessa hora que eu cliquei, ele se conectou ao meu celular e a partir daí ele sabia de todos os meus movimentos, de tudo aquilo que eu tinha medo, do que ele poderia me ameaçar, do que ele poderia fazer ou não. Lá no jantar, esse cara tinha conteúdo bastante para entrar, porque ele já tinha entrado na minha mente. Ele sabia o que eu pesquisava, se eu pesquisei sobre ele, se eu tava com fome, o que eu curtia na hora que eu gostava, quando eu tava curtindo, o que eu gostava de comer na hora que eu tava curtindo comida, o que eu buscava no homem pelos posts que eu curtia no Instagram ou em qualquer outro lugar sobre relacionamento, o que eu tava precisando na minha vida, o que eu tava desejando de presente. Nesse jantar, a conversa dele era sobre assuntos que eu tinha acabado de acessar, de procurar aquela semana.
ele se comportava de um jeito que era um homem que eu buscava para o futuro. Porque agora eu já estava bem profissionalmente. Então ele sabia que eu tinha ambição de querer algo mais, ele sabia que eu estava curiosa sobre o que era Dubai, ele sabia os doces que eu gostava, eu sabia de tudo. Então, conforme ele foi agindo nesse jantar, eu fui falando, eu não conheço ele, mas ele é muito próximo de mim, ele é muito próximo dos meus gostos, ele é muito próximo dos temas que eu gosto de refletir. Então, a curiosidade e o envolvimento juntou-se, somou-se com um cara com atributos que eu procurava. Viu que eu estava em acomodações, né, quando eu ia lá para Dubai com várias meninas, e ele me ofereceu um apartamento que ele precisava que alguém ficasse, que se eu quisesse, quando eu fosse para lá, eu poderia ficar. Ele não cobraria nada, e como eu tava com aquela imagem e conversava, e ele sabia que eu conversava com as meninas que ganhavam presentes de árabe, que era só isso, que tava tudo bem, o que eu assimilei, que tava tudo bem aceitar essa acomodação quando eu estivesse lá. O que eu não sabia que essa acomodação também tinha câmeras e buscava cada vez mais coisas sobre mim. Não só isso, como me gravava em momentos íntimos. Eu fui percebendo com o tempo, porque isso ele foi deixando meses, e ele não queria ir para os finalmente comigo. Ele me dava algumas coisas, sempre me chamava para jantar, sempre me chamava para ir para um lugar diferente, extraordinário, que mesmo eu ganhando 10 mil, eu não iria gastar com aquilo. E eu não sei se por ele, eu não sei se por coincidência, começaram a ter conflitos. Começaram a aparecer pessoas que criavam conflito comigo no trabalho. Tanto na hora que eu estava atendendo, alguém que falava que eu tinha feito errado, que eu tinha maltratado e eu não tinha feito nada, como até entre as comissárias de bordo. Eu juro pra vocês, eu não tinha feito nada. Eu estava, assim, desgastada e um pouco cansada, porque eu tava vendo ali que eu poderia, né, ter um modo mais fácil de vida. Mas eu não poderia largar o meu trabalho só por causa desse modo fácil de vida. E eu comentava isso com ele, e se eu não comentasse, ele via, porque ele vivia e sabia tudo que estava acontecendo no meu celular. Então ele sabia quando que eu estava a ponto de ceder ou não ao próximo passo dele. Abdallah era, assim, um árabe mais grisalho, uma coisa George Clooney, uma coisa que você olhava e não entendia por que estava solteiro, porque ele nunca estava solteiro, na verdade, né? E ele, bom, segura aí. Quando ele percebeu que tava uma confusão no meu trabalho, que eu tava a um ponto de perder o trabalho, que eu também já não queria mais, que eu tava me acostumando com tudo que ele tava ali, os momentos com ele eram os melhores, né? Me fazia ter uma outra visão de vida. Ele ofereceu de eu ficar definitivamente nesse apartamento e já falou tudo que ele tinha pra falar, que ele me queria como esposa, que lá a relação era só depois de casar. No momento, sabe aquela coisa de você estar com uma pessoa, o resto sente o cheiro? Eu acho que meu marido percebeu e começou a mandar mensagem, a me ligar desesperadamente, falando que queria voltar comigo, que estava arrependido, que entendia que eu tinha que ter um trabalho, que a questão do filho podia ficar mais pra frente, mas que ele sentia muita falta minha e que eu tinha que perdoar ele. E eu falando que não, o meu marido fez a louca de ir até Dubai atrás de mim, porque eu queria me separar, porque agora eu tava pensando em ficar com a Abdallah e para isso eu precisava de divórcio, eu precisava resolver várias coisas que tava emperrado e o meu marido não queria. E ele foi atrás de mim, tipo, se ajoelhando, se humilhando para que eu não corresse atrás do litígio se ele não quisesse assinar. No fim, ele acabou assinando porque ele foi até Dubai e eu recebi ele por uns 30 minutos. Ele tinha comprado para ficar vários dias comigo, mas eu já estava com o Abdallah. O Abdallah sabia o que estava acontecendo, então ele já me envolveu em outra viagem, em outra coisa, para eu não ter tempo de nem conversar com meu marido. Meu marido chegou, eu conversei, no outro dia eu já tinha uma viagem maravilhosa com o Abdallah. Ele sabia, ele estava acompanhando todas as minhas conversas no celular. Então ele fez uma redoma para que o meu marido
não tivesse contato comigo. E ele ficando lá sozinho todos esses dias em Dubai, foi a última coisa que ele tentou fazer. Ele viu que não dava, então nós partimos para um divórcio até muito rápido, porque a gente não tinha filho, não tinha muito o que dividir. Eu nem queria, eu nem tava pensando nisso. Lembrando, gente, que tudo isso que eu tô contando para vocês, eu não sabia que o Abdala tava fazendo. Eu tô abrindo aqui para vocês entenderem como que funciona, como que era a cabeça desse cara. Eu comecei a aceitar que talvez fosse que eu iria casar com o Abdala. As coisas, elas foram sendo feitas gradativamente, não foi nada assim, ai, vamos casar hoje e pronto. Não, foi tudo organizado direitinho, conversa sobre religião, como que eu iria me reverter, o que seria do nosso futuro, se eu teria uma casa, se ele queria filhos, já que para mim ter filhos era uma coisa que eu não queria no começo. Ele não tinha o desespero de casar. Nisso eu saí do meu trabalho, comecei a viver, não podia ser assim, né, com ele até casar. E chegou o dia da tal cerimônia, que era ele que tinha organizado, que ia ter uma festa no deserto e mais umas coisas todas, aquela loucura toda. E a coisa mudou já no dia da cerimônia, quando eu fui para a cerimônia. Então teve toda uma questão de casamento entre eu e ele e mais ninguém, tá? E é assim que a gente casou. E também seria entre a gente e alguns amigos dele. Ele não me deixou, eu não convidei ninguém, eu não conhecia ninguém. Mas eu avisei a minha família sobre o que estava acontecendo. Chegando nesse deserto, já não teve comemoração nenhuma. Ele me levou para um outro lugar, um outro ambiente. Disse que voltaria para a comemoração e não voltou. Só no outro dia é que eu entendi que esse casamento que eu tinha feito, ele tinha feito com várias outras mulheres e que esse casamento para ele era assim, cada mulher tinha uma função na vida dele ou para os interesses que ele precisava. Então, uma era para satisfazer ele, né, sexo. A outra era a mulher que ele realmente apresentava para a família e andava e teria filhos e tudo. E as outras satisfaziam coisas que até outros homens, que eram muito parceiros dele, queriam. E nesse caso, eu teria uma das funções mais bizarras que eu fui descobrindo com o tempo. Porque primeiro teve o café da manhã, teve o envolvimento com ele, e ele falando que a cerimônia, que seria uma surpresa, não tinha dado muito certo, e que iria ser refeita, e aí nessa de ser refeita, nessa parte era o momento que ainda dava pra fugir, porque eu tava agindo normal, e gente, como que eu assimilei que eu casei com ele num dia, do nada a comemoração não deu certo, que seria uma coisa surpresa pra mim, que alguma coisa que ele disse que queria trazer algo especial, me dava a entender que era algum cantor famoso, alguma coisa assim, e que não deu certo, que por isso seriam outras datas, mas então teria que provar outras roupas, porque ele já estava com outra ideia, e nisso ele foi me envolvendo para ir pro shopping, para escolher roupas roupas que eu usaria como esposa, e aí pro médico, para fazer exames. Gente, eu não me toquei de que, na verdade, ele estava me preparando para uma outra coisa. E que quando chegasse nessa situação, eu não teria mais contato com ninguém que não fosse supervisionado por ele. Porque ele esperou eu conversar com os meus pais, falar que estava tudo bem, já que ele tinha o domínio de todo o meu celular. Entre um mês e uma semana, aos poucos ele foi me colocando na minha verdadeira função. Que não era ser esposa dele, não era ser uma mulher feliz, bem cuidada, bem tratada, que teria um casamento lindo. Não. Na verdade, ele tinha irmãos que já nasceram com uma questão de querer gostar de homem, com uma sensibilidade maior,
e que a família não aceitava isso. E eles chegaram em uma idade que para eles seria uma idade de iniciação, uma idade onde eles teriam que ter mais contato com mulher. Achou melhor que eles tivessem mais contato com mulher para reverter essa situação. E essas mulheres não seriam as esposas deles, e sim, seriam prostitutas. E então eu teria como obrigação, como dever, iniciar esses meninos na parte C e fazer com que eles gostassem de mulher. E se isso não acontecesse, o caldo iria entornar para mim. Vocês acham que não pode ficar pior essa história? Continua aqui porque ela vai ficar pior. Existe uma lei sobre essa questão de homem gostar de homem em Dubai, né? E aí o que ele me falou, ele começou a me ameaçar. Porque primeiro, se eu presenciasse essa questão dos irmãos com outros homens, eu poderia até levar, sei lá quantas Shiba, porque eu estaria compactuando com isso, que era totalmente errado, que ele e a família dizia que em Dubai era visto como crime. E estar com esses irmãos dele e conseguir essa mudança deles gostarem de mulher, só era um treinamento. Porque mais pra frente eu seria usada e entregue, indicada para outros caras que também precisassem dessa função. Quando ele me deixava nos quartos com um irmão, depois com outro irmão, eram dois. Esses caras, eles faziam o que queriam comigo, só que não era com desejo de mulher. Eles continuavam com o desejo de estar com um homem. Então, a parte de... eles agiam como mulher. Eles queriam que eu fizesse o que uma mulher quer receber. Então tem aquele cinto, né, que coloca, que você usa como se tivesse um negócio lá do homem. Eles eram tão loucos, eles tinham a cabeça tão perturbada. Era proibido eles tentarem algo com o homem e eles queriam realmente se sentir mulher. Então aquela coisa, sentar em mim como a mulher faz no homem, né? Eles que vinham na minha cara, colocava furico na minha cara. Daí pra pior. E aí o que acontecia? Eu sofria ameaça da parte deles também. Por quê? Um falava que contaria do outro, que tipo me viu fazendo isso com o outro. E isso são práticas que, querendo ou não, fortalece deles continuarem gostando de homem e que, se me denunciassem, eu também morreria com a Shiba e outras coisas que poderia ser visto como punição lá em Dubai. Então eu tinha a ameaça do meu marido e tinha a ameaça dos irmãos, que um via o outro fazer o que queria comigo e que se eu tava aceitando, eu tava influenciando, então eu também tava nessa história. Que loucura. O que eu passei e sem receber, porque pelo menos as garotas, elas recebem. Eu não recebia nada. Todo aquele tempo de viagem, todo aquele gasto. Ele estava recuperando ali com os irmãos. E para os homens, que ele iria me mandar como indicação também. Era como se, na cabeça deles, um homem que gostava de homem, se visse uma mulher que soubesse fazer todas as coisas, conseguiria mudar essa situação. Nenhuma mulher de Dubai ia querer algo assim. Esses irmãos dele e os outros caras, eles acabam casando como a mulher, umas que até fecham um contrato de saber que eles são, mas que estão ganhando lá tudo que necessitam. Outras que não sabem e vão acabar se assustando com essa situação no meio do caminho. Mas eles casam e aí eles vivem como se fosse uma família feliz, totalmente afortunada, né? E eu vou migrando. Eu vou migrando até do meu marido, que não é marido, né? O casamento sério em Dubai não é assim que acontece. Aí esse marido, ele vai me passando para outros homens, para outras indicações. E isso só tem fim quando você encontra realmente uma pessoa muito legal, uma pessoa que queira
te libertar. Que na verdade libertar é você começar a trabalhar com a mesma coisa, só que livre. Livre porque você vai receber alguma coisa por isso. Mas você vai ser sempre controlada, você vai ser sempre perseguida. Aquele cara nunca vai deixar de ter o seu contato, de saber onde você tá, de saber com quem você vai falar. Então, a minha única mudança, desde que isso aconteceu até agora, que agora eu faço quando eu quero, para receber. Eu tenho essa liberdade, depois de ter passado por isso muito tempo. Mas eu só vou me sentir livre mesmo quando ele perder a vida dele. Mesmo assim, ele vai deixar o meu contato, todas as minhas informações, e para que eu seja controlada, para o próximo da família. A história aqui é sempre contada pelo lado e pela visão da depoente. Eu não consigo ter 100% de certeza de tudo que é falado, mas de acordo com o que chegou até mim, é que essa moça hoje já está mais livre no ponto de fazer o que ela quer, com o cliente que ela quer, quando ela quer, que isso vai se perdurar até uma certa idade. Voltando para a história. Lá, quando ela estava casada, né? Eu sou um pouquinho conservadora nessa parte, gente. Poxa, ela tava com um marido legal, a questão era só que ele queria ter filho e ela não queria naquele momento. Será que as pessoas não podem se abrir mais para conversar e tentar achar um meio termo? Será que tudo, quando os objetivos são diferentes, tem que se separar, tem que se quebrar, como se está acontecendo agora, como se está acontecendo nos dias de hoje, já que nós temos uma vida muito mais prática, que tudo é resolvido com um sim, com um não, e numa rapidez, com a internet, com a tecnologia? Será que quando é uma troca relacional, uma troca humana, a gente precisa ter essas quebras? Eu sei que quando existe abuso, quando existem situações que não tem como ter essa conversa, mas talvez ela estivesse até hoje com o marido. Alguns casos não tem fim, né? O fim é esse. Se continua a situação de uma forma mais leve e com ela no controle. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.